Então, vamos lá. Só voltando um pouquinho. Então, aqui a gente vai se dedicar uma horinha aqui para tratar das nossas questões, né? Do ENAD, de concurso. E a gente vai retomando as atividades. Se vocês tiverem dúvida, vocês falem comigo, né? E assim a gente vai. Mas agora vamos com tudo, força total para cima da ENAD, né? Então a gente vai falar de comunicação organizacional, que é isso, né? Vocês viram acontecer aqui na prática, né? A gente precisa se comunicar com a nossa liderança, a gente precisa se comunicar com a nossa equipe para o trabalho fluir, né? Então vamos lá. E aí eu já começo nas questões, eu trouxe elas de um jeito, enfim, bem prático, para a gente ir conversando e eu ir aprofundando na disciplina conforme a gente vai passando. Então, vamos lá. Comunicação como sistema articulado. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar na comunicação enfim, que ela tem fluxo, né? Que ela precisa estar alinhada e elencada de ator em ator para que ela possa acontecer. Então, vamos para a questão e a gente vai discutindo aqui. Em uma reunião de planejamento, definiu-se a implantação de projetos conforme o cronograma. 2 meses depois, um projeto com previsão para o mês 10 foi antecipado para o mês 8, comprometendo recursos de outro projeto. Analise as afirmativas a seguir. Primeira, a antecipação pode ter sido causada por falha no sistema de comunicação organizacional. Item 2. Um ruído na comunicação pode desarticular o emissor e o receptor, prejudicando a estratégia. E aí aqui a questão vai perguntar se os itens estão certos e se alguma justifica a outra. Enfim, lendo de cara, a gente tem noção de que as questões, obviamente, estão certas, né? Essa antecipação pode, sim, ter sido causada por alguma falha no sistema de comunicação, alguma coisa pode ter ficado para trás, ou não. Ou pode ser que a equipe de um dos projetos tenha sido muito eficiente também e tenha apresentado condições de encerrar ele antes, mas como a questão deixa clara de que os recursos são compartilhados, então a antecipação desses recursos, de fato, prejudica o gasto antecipado desses recursos prejudica o fluxo do trabalho, porque você tira de caixa um determinado valor, né, o caixa da empresa, aquele caixa flutuante que a empresa tem, e aí não entraram algumas parcelas de pagamento que eram necessárias para o andamento dos 2 projetos, e enfim, compromete-se o segundo projeto. Aí aqui, o gabarito vai dizer que as duas são verdadeiras, mas que a questão 2 justifica 1. Então, um ruído na comunicação pode desarticular emissor e receptor, prejudicando a estratégia. Sim. Enfim, a gente pode explicar dessa maneira, né? Teve antecipação e houve um problema no projeto porque houve ruído de comunicação que desarticulou ali quem estava recebendo a informação e quem estava emitindo a informação, e isso prejudicou a estratégia de entrega do segundo projeto. E a Ana Shirley já tem uma pergunta para nós. Estou aqui. Verônica, não é pergunta, não. É porque nós não estamos vendo a questão. Não. Vamos resolver isso agora, Ana Shirley. Prontinho. Estamos aqui? Agora aparece. Mil perdões. Que Nós não iniciozinho vimos. animado. Nós não víamos, aí eu resolvi te falar, porque. Graças a Deus. Pronto, gente. Obrigada, queridos. A Ana Sheila está aqui, a Fabiana do marketing também, enfim, para vocês verem a dedicação da faculdade. A coordenadora ligou para vocês verem como a gente está engajado em cuidar de vocês. É sempre assim, tá, pessoal? Internamente, enfim, vocês presenciaram um pouquinho a reunião que a coordenadora estava falando, é uma reunião que acontece semanalmente, então a gente cuida de vocês de pertinho e obrigada, Ana Shirley. Então vamos lá. Aqui está a questão, vou dar mais um tempinho nela aqui na tela para vocês conseguirem ler, porque só escutar, enfim, às vezes não é o suficiente, mas então, item 1, a antecipação da entrega do projeto pode ter sido causada por uma falha de comunicação.
Sim, porque um ruído na comunicação pode ter desarticulado quem falava, o emissor, né, aquele que fala, daquele que recebe a informação, receptor, prejudicando a estratégia. Então, para vocês verem, a comunicação de uma organização, ela é tão sensível que ela pode impactar diretamente nos recursos financeiros da corporação, ou na capacidade dela de atender os clientes com qualidade, né? Porque nesse caso não adianta entregar um projeto com qualidade de 100% e o outro projeto ter sido entregado com falhas, né? O ideal é que, obviamente, os dois projetos sejam entregues em 100%, mas se não, que os recursos sejam e o tempo seja distribuído igualmente entre os dois, para que, enfim, se alcance pelo menos um nível de eficiência na entrega razoável para os dois projetos. Vamos lá, continuando, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de elementos e barreiras de comunicação. Só um adendo, pessoal, eu costumo falar em todas as aulas, e nessa aqui eu vou reforçar, quando a gente está respondendo questão, o mais importante é a gente ler ela com calma, né, e não se apavorar. É claro que a questão na prova, ela não vai vir marcadinha, então mastigada, igual está aqui no material de vocês, né? Mas quando a gente lida com essas questões, a gente pode ler. Em geral, eu oriento os alunos para começarem pelos itens, né? Vamos ler o que o item está pedindo. Se tiver um textão enorme, aí é mais importante ainda a gente ler os itens antes de ir para o texto, porque quando a gente estiver fazendo a leitura do texto, a gente já consegue fazer uma leitura direcionada para a pergunta da questão, né? Então, vamos lá. Em uma organização, os elementos essenciais da comunicação precisam ser compreendidos: emissor, receptor, canal, mensagem e barreiras. Né? A gente estudou isso em português há alguns anos atrás e nas nossas disciplinas, né? Mas para reforçar aqui, para vocês verem a importância, né, dos nossos estudos primários lá. A mesma teoria que a gente estuda lá para, enfim, dar base para a formação linguística do português, a gente vai trazer para uma realidade, um contexto organizacional, né? Contexto da ciência, para o contexto da aplicação técnica de gestão ali no nosso dia a dia. Então, o emissor é aquele que emite uma mensagem, né? É a pessoa que fala, ou é o emissor de um e-mail, né? É aquele que está portando algum recado. O receptor é aquele que recebe o recado, né? É a pessoa que escuta ou o destinatário do e-mail, né? E, em geral, o responsável pelo envio da mensagem com qualidade é o emissor. O emissor é responsável por fazer com que o receptor receba a mensagem e cabe também ao emissor, ao líder, à pessoa que está conduzindo uma reunião, de testar se a mensagem chegou perfeitamente na equipe. Então, o fluxo de comunicação, ele só se encerra quando é dado um feedback ao emissor, né? Então, quando o emissor está aqui, eu digo oi. Se vocês me respondem oi, eu tive o feedback. Obviamente, minha mensagem chegou até vocês, né? A mesma coisa numa reunião. Como é que, em geral, a gente faz numa reunião? Ou num contexto de que a gente espera um feedback, um retorno de confirmação da comunicação. A gente pede para o receptor repetir o que ele entendeu, né? Principalmente se o assunto for muito complexo. É perguntar para a equipe mesmo: vocês entenderam? O que vocês entenderam que eu estou pedindo? Será que eu fui claro o suficiente? Aí, normalmente, a equipe entra ali naquele bate-bola para responder ao gestor, né? Mas, nesse processo de comunicação, né, além da mensagem que vai ser transmitida, a gente tem algumas barreiras que podem ser estabelecidas, das mais diversas. Pode ter ruído no ambiente, pode ser que o e-mail, a caixa de e-mail do outro esteja lotado, o e-mail volte, enfim, pode ser que o microfone não esteja funcionando, né? Então, essas são barreiras na comunicação. Pode haver também barreira psicológica, quando o receptor ele não tem maturidade para receber a mensagem. Então, você fala, por exemplo, não dá para usar um texto técnico com uma criança. Você vai falar e ela só vai escutar a fonética daquilo que você está conversando com ela, né? Então, é preciso sempre respeitar as especificidades do público com a qual a gente está falando. Então, existem barreiras emocionais,
físicas, né, comportamentais e assim vai, né? E aí vamos entender o item aqui pede para a gente analisar as alternativas sobre as barreiras de comunicação. Então, letra A, barreiras internas são sempre intencionais. Não, né, gente? Muito pelo contrário. As barreiras internas é aquilo que a gente quer evitar. A gente quer uma gestão, em geral, participativa, que todo mundo se comunique, que o fluxo de comunicação seja facilitado, principalmente na era que a gente está vivendo agora, a era digital. Enfim, quando vem barreiras de comunicação, por exemplo, é gerada uma onda de fake news. E é tudo que a gente tenta evitar, né? Então, as barreiras são algo de fato prejudicial à comunicação limpa, transparente e verdadeira, né? Letra B. Ruído é o nome dado a qualquer falha técnica no canal. Não necessariamente, né, pessoal? O canal pode não estar funcionando mesmo, né? Às vezes a gente está com tudo para dar aula aqui, para estar aqui com vocês, para passar a mensagem e simplesmente o computador não liga, o microfone não funciona. Neste caso, é uma falha técnica, é uma falha tecnológica que a gente vai ter. Isso é um impeditivo para a comunicação, mas não é exatamente um ruído. O ruído tem proporção menor. A mensagem está sendo passada, mas ela não está sendo 100% compreendida pelo receptor, tá? Letra C. A mensagem é o que o emissor codifica e transmite ao receptor. Então é isso, a gente sempre precisa de um código, uma língua, para que o outro nos compreenda, né? Pode ser língua escrita, pode ser língua brasileira de sinais, pode ser código Morse, mas o fato é que a gente precisa de um meio para passar a comunicação para o outro, para passar a mensagem para o outro. Então a gente precisa de um código. Então eu venho aqui, codifico a mensagem e vocês aí, com a percepção de vocês, com a escuta de vocês, decodificam a mensagem, certo? E é por isso que muitas vezes as barreiras podem ocupar, porque essa mensagem vai seguindo o fluxo dela, mas na hora da, enfim, pode haver um erro do emissor e pode haver uma dificuldade do receptor em receber essa mensagem. A coordenadora está me chamando aqui mais uma vez, deixa eu... Pronto, só para avisar que ela está aceitando os alunos aqui no nosso LOP. Bem-vindos aos que chegaram agora, é um prazer estar com vocês. Letra D, o canal de comunicação é sempre físico? Não, né, pessoal? Esse canal que a gente está usando aqui, ele começa virtual, né? Um canal de comunicação físico seria carta. Acho que é algo que a gente já não usa mais, né? Tirando os recebíveis da Shopee, que a gente recebe carta mesmo, os correios já não entregam com tanta frequência assim, né? Então, não, o canal de comunicação ele pode ser virtual, ele pode ser físico, ele pode ser por escrito ou pode ser oral, né? Então, a gente tem diversas classificações e não necessariamente ele vai ser físico, tá? Se tiverem dúvida, por favor, fiquem à vontade. Senão, eu vou dando sequência aqui para as nossas questões. Durante uma reunião de planejamento, um projeto estratégico previsto para o mês 10. Opa, essa questão eu voltei. Deixa eu atender aqui a coordenadora de novo, pessoal. Só um minutinho. Não é sobre
Eita, turma, que aula animada, hein? Com a coordenadora ligando, alguns alunos estão com dificuldade técnica para entrar, então compartilhei o link mais uma vez e a gente volta. Vou botar ela no silencioso, mas se ela ligar, é a professora Andréa Ribas, né, a coordenadora. De vez em quando ela tá, de vez em quando não, ela está conduzindo várias aulas do ENAD. Então, turma, mais uma vez, desculpa e obrigada pela paciência. Vamos lá. Próxima questão. Enfim. Agora a gente vai falar um pouquinho das organizações de aprendizagem. O que são isso? As organizações de aprendizagem são organizações que já trabalham bem o seu fluxo de comunicação interno, tá? E não apenas isso, as organizações de aprendizagem, elas vão usar a gestão do conhecimento e a gestão da comunicação para promover um desenvolvimento constante da equipe. Então, todos são proativos na busca de conhecimento e ela vai crescendo ao longo do tempo e se transformando. Essas são as organizações da aprendizagem, né? Vamos lá. No contexto da comunicação pública e governamental, e aqui ele destaca um pouquinho para a administração pública, mas a gente pode aplicar tudo isso no ambiente de trabalho da iniciativa privada ou da empresa familiar que a gente tiver com tranquilidade. Então, vamos lá. No contexto da comunicação, as redes são organizações, as redes são organizações que se formam e se complementam nos serviços que elas prestam, tá, pessoal? As organizações de aprendizagem, elas têm essa capacidade de se unir e de se dissociar. Elas olham muito o cenário, a perspectiva do tempo, né, a política institucional, como é que estão as trocas no mercado de trabalho, para elas se conectarem. Então, são várias pequenas organizações que, em geral, não produzem o produto até o fim. Por exemplo, pode haver uma empresa que produza carros que traga vidros de outro fabricante, que traga pneus de outro fabricante. Então, a gente tem que imaginar as peças da produção, as peças da fábrica, divididas, ao invés de estarem divididas entre setores, elas são divididas entre parceiros, entre aliados, certo? Então, essas são as organizações em rede. A característica delas é que elas são temporárias, porque, enfim, hoje você precisa daquele serviço, mas amanhã pode ser que você precise de outro serviço, pode ser que aquela empresa já não queira mais prestar o serviço para essa parceira, pode ser que seja mais vantajoso elas se rearticularem ou até começarem a vender outros produtos que tenham um pouco a ver com as peças que elas produzem, certo? Então, elas são conectadas pela tecnologia da informação, é super necessário. Em geral, elas são dissociadas, separadas geograficamente, tá? Então, cada uma vive no estado de um país ou até em países diferentes, e a tecnologia da informação é necessária para que as coisas aconteçam de modo síncrono, né? Sem todo mundo ter que pegar avião para resolver a questão. Em geral, elas trabalham muito com a troca de informação e com serviços de informação, né, que requerem menos o chão de fábrica, o exemplo que eu dei, né, mas também pode haver organizações em rede que funcionam de modo físico e que entreguem produtos físicos, né. Elas têm compartilhamento de competência, né? Então elas se complementam, cada uma é boa em uma coisa e todo mundo precisa da competência do outro, né? A gente pode ter uma empresa que até produz o produto, mas ela precisa de outra empresa para fazer toda a estratégia de marketing. Então, enfim, esse projeto de marketing vai ser desenvolvido por ambas, mas a prestadora de serviço, aquela que está conectada ali, ela vai desenhar, ela vai trabalhar em outro ritmo, com outros funcionários, com outras tecnologias, e ela só vai entregar aquilo que a empresa matriz está solicitando, né? Elas compartilham conhecimentos, porque é vantajoso para todo mundo quando elas compartilham esse conhecimento, compartilham ideais, soluções, infraestrutura por vezes, inclusive, né? Então, se a gente tem uma organização em rede que vai trabalhar com a comunicação intensa, quem sabe a gente não tenha um coworking para que esses empresários possam se encontrar, fazer algumas rodadas de negócio, terem algumas conversas, né? Espaços em que a gente possa dividir. Ou não apenas isso,
né? Às vezes a gente tem tecnologias super específicas para a produção de determinado produto, mas a gente não produz exatamente esse produto, a gente precisa de alguém super qualificado, super habilitado para aquela produção, e aí há a concessão dessas tecnologias, né? Profissionais, por exemplo, que trabalham com ortodontia, em geral, eles têm organizações em rede, né? O dentista vai lá, tira o molde da sua boquinha, aí ele pega aquela massinha lá e manda para um profissional especialista em reproduzir seu dente para fazer um aparelho. Esse é um tipo de organização em rede. Um precisa do outro, necessariamente. O tratamento do paciente requer que essas empresas, esses profissionais estejam integrados, né? E aí, obviamente, é muito melhor se eles trocam conhecimentos. Vejam que há uma relação de benefício para os dois, porque se eles trocam esse conhecimento, os aparelhos ortodônticos vão sair muito melhor, vão sair mais adaptados, vão encaixar melhor na boca do paciente, e aí todo mundo tem menos trabalho, e o paciente tem mais, enfim, tem mais agilidade no tratamento e melhor alcance aí no resultado de saúde bucal, né? Às vezes mais rápido, né? Então, vamos ler os outros itens para a gente ver o que tem de errado neles, né? Ele vai dizer que, no contexto da comunicação, as redes ou essas empresas que se comunicam o tempo todo serão centralizadas? Não, né, pessoal? Quando a gente tem a centralização, por mais que a gente tenha outras empresas aqui ao redor, a gente está falando de uma empresa matriz determinando o fluxo de trabalho das outras, e não é exatamente sobre isso. Vocês vejam, no caso desse exemplo do aparelho ortodôntico, não é exatamente o dentista que vai dizer quanto tempo a empresa para produzir o aparelho vai levar lá na produção técnica. Na verdade, cabe ao dentista aguardar, né? Então, elas são interdependentes, as competências se somam. O dentista entende tudo de resolver ali as suas questões bucais, mas o ortodontista vai cuidar especificamente ali do seu aparelho, enfim, daquela prótese ali que a gente vai usar na boca, se for o caso, né? As organizações de aprendizagem não podem ser rígidas, que é a letra B, né? Não tem condição de serem rígidas, muito pelo contrário, nosso mercado de trabalho de consumo atualmente ele é super volátil. Então, quanto mais flexível, quanto mais adaptável, mais longevas são essas corporações, né? Quanto mais conhecimento elas detêm, maior capacidade, enfim, de adaptação, melhor elas vão usar os recursos delas para estarem ali oferecendo novos produtos, novos serviços e assim vai, né? As redes não são permanentes, porque depende do interesse da troca e dessa relação político-institucional e de mercado, né? E aí, letra E, vamos ver o que ela tem de errado aqui. As organizações em rede são flexíveis? Sim, com certeza, né? Porque permitem a entrada e a saída de colaboradores de forma permanente. Aí aqui já está o erro da questão, e ela segue errando, né? Sem limitação quanto ao grau de responsabilidade do agente colaborador em seu local de ofício. Impossível, né, gente? Há um compromisso, há um acordo de gente grande ali, né? 2 profissionais ou 2 empresas trabalhando em prol de uma entrega de qualidade, né? Então, elas são flexíveis, sim, mas não porque permitem a entrada e a saída de colaboradores por motivos diversos, mas porque a relação entre elas é volátil, né? É precária, que a gente chama. Ela pode se desfazer a qualquer tempo, a depender do modelo de contrato, né? Mas ela pode se desfazer, em geral, ao fim de cada projeto, né? A gente tem muitas organizações, por exemplo, que trabalham com tecnologia de informação, que dependem das operadoras telefônicas. Sem as operadoras, não há rede de comunicação no país. Então, todas as big techs que a gente conhece vão depender de um sistema de rede mesmo. Elas dependem do governo para passar a fiação das coisas todas para a gente receber o sinal. Elas dependem dessas operadoras de telefone. Então, elas dependem de uma rede de possibilidades que, se não tiver todo mundo funcionando, não vai dar certo. A comunicação falha, a gente não tem internet.
né? Então, isso são as organizações em rede, elas estão previstas e acontecendo no mercado público e no mercado privado, né? Em todos os âmbitos agora a gente tem isso. Óbvio que na administração pública a gente tem um centro ali mais enrijecido, mas que está lidando com o mercado de trabalho o tempo todo. Por exemplo, vou trazer um exemplo do meu cotidiano aqui, que eu tenho vivido no dia a dia, né? Eu trabalho também no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O tribunal tem 1.500 estagiários. Esses estagiários são de responsabilidade do CIEE, que é uma empresa que faz a convocação deles, recebe a documentação deles, faz a ficha de trabalho deles, faz o treinamento preliminar e manda eles para o Tribunal de Justiça já prontos só para trabalhar. E aí a gente paga essa terceirização dos serviços para o CIEE, né? Não tem uma semana que o CIEE procurou o tribunal, né? Eles participaram de um processo licitatório e tudo mais, e eles procuraram o tribunal simplesmente informando que não tem interesse mais em manter este contrato. O tribunal depende deles, na verdade a gente depende de uma empresa que faça isso, mas a gente já se adaptou ao modelo de trabalho deles, né? Mas como a gente tem uma rede flexível, ainda que tenha a licitação no âmbito lá da contratação, a empresa já entregou o que ela entende que deveria ter entregue, né? Então ela pode simplesmente se desconectar do tribunal, mesmo estando conectada a outros tribunais e prestando o mesmo modelo de serviço. Isso são as organizações de rede, né? Ela envolve muita terceirização, mas não é uma terceirização que deixa o outro numa posição de subalterno, não. É uma terceirização que um precisa do outro, certo? Então, vamos lá. E aqui eu trago um pouquinho para vocês entenderem, porque quando a gente fala de organizações em rede, organizações de aprendizagem, a gente tem que trabalhar com informações o tempo inteiro, mas também com conhecimento. Então, eu trago aqui um comparativo entre o que é a gestão da informação e a gestão do conhecimento. A gestão da informação, ela pega o dado e coleta, organiza, armazena esses dados, né? A gente está produzindo dados o tempo inteiro, então a gente vai gerindo aqui. Produzimos um documento, salva na pastinha do Word. Produzimos uma apresentação, salva lá na pastinha do PowerPoint, né? A gente vai agregando dados ali para fazer a gestão dessa informação. E quando precisa, a gente consegue acessar a informação, ela está disponível em algum link, em algum site, alguma pasta, né? É muito importante, tanto no setor público quanto no setor privado, né, para transparência, eficiência, prestação de contas. A gente tem que ter os dados ali, os relatórios do que a gente fez, né? Senão, não dá certo. Daí, enfim, além disso, a gente vai trabalhar também com a transparência e eficiência no setor privado. Isso aqui independe, né? Mas no setor privado, obviamente, a gente vai ter relações que acontecem mais rapidamente e informações que transitam ainda mais. Então, o pessoal que trabalha aí com empresas privadas, normalmente tem que tomar cuidado para salvar mais coisas, para guardar as informações direitinho, porque elas não vão estar tão disponíveis quanto na administração pública. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, na administração pública, a gente é obrigado a publicar nos sites oficiais dos tribunais esses relatórios, uma prestação de contas para a sociedade. Na empresa privada, não necessariamente ela vai ter essa relação de ética e transparência com os clientes. E às vezes não pode ter, por uma questão de segredo de justiça, de segredo empresarial, né? Mas, se essas empresas não fizerem a gestão dessas informações internas, quando ela precisar, ela não consegue nessa fonte, né? Então, a gestão da informação é essencial, mas a gestão do conhecimento é uma forma de tratamento do dado, né? Então, é quando se identifica, cria e armazena o dado, aplicando o conhecimento explícito e tácito, né? Então, de certo modo, a gente faz um tratamento da informação mesmo, para que as coisas já fiquem mais fáceis.
para que, enfim, os servidores, os colaboradores novos, quando chegam na empresa, já tenham acesso a essas informações, né? Então, em geral, as empresas vão ter o quê? Uma intranet. Uma intranet é uma estrutura, uma ferramenta viva, que pode ser transformada a qualquer tempo. Então, ali na intranet, a gente coloca as informações primordiais e a gente tira as informações que estão arcaicas, que estão velhas, que não fazem sentido. Isso é a gestão da informação. Isso é a gestão do conhecimento. A gestão da informação é o histórico que a gente vai guardar de tudo aquilo que a gente colocou ali naquela intranet, né? Então, a gente vai guardar as várias versões de todas as informações que a gente colocou ali. Mas quando eu estou gerindo o conhecimento que eu preciso que as pessoas conheçam da minha organização agora, vai vir para a intranet ou vai vir para um canal de comunicação mais célere e mais vivo, né? Ou a gente vai usar o LinkedIn de alguma maneira para se comunicar, né? A gente vai ali estar sempre numa comunicação mais fluida e mais vívida, né? Então, a gestão do conhecimento, ela requer uma captura, organização e, mais do que isso, um compartilhamento da informação, né? A gente tem alguns funcionários, por exemplo, nas corporações, que são antigos, que sabem fazer tudo de determinado serviço, né? E se a empresa está fazendo só a gestão da informação, a gente está ali. Se você precisa de alguma coisa, a gente diz, vai lá, pergunta ao veterano, vai lá, pergunta para ele, ele sabe tudo. Mas quando a gente tem uma gestão do conhecimento, vai chegar ali um profissional e vai falar assim, olha, eu preciso comunicar nos demais os seus saberes. Então, eu vou sistematizar tudo que você sabe sobre a operação desse serviço, vou colocar no manual, vou colocar numa espécie de produto, num site, num relatório, para que, enfim, quando você estiver doente, quando você se aposentar, quando você faltar, a gente saiba continuar conduzindo o trabalho. Então, isso é a gestão do conhecimento. E é super presente nessas organizações em rede e, obviamente, perpassa o processo de comunicação, né? Então, na cultura organizacional, há um incentivo a essa colaboração, né, e a valorização da troca de experiências entre as pessoas, né? Muitas vezes também a gente tem os novos entrantes, os colaboradores novos, que trazem ideias que já foram tentadas no passado, né? E quando a gente tem esses dados sistematizados, organizados, e a gente consegue fazer uma boa gestão, a gente consegue explicar, olha, isso daí já foi tentado, a gente perdeu recurso sim, a solução seria inviável, ou enfim, requer determinadas soluções para que isso volte a funcionar. Então, isso é a gestão do conhecimento, que a gente não perca tempo nem recurso, né? E os desafios para implementar a gestão do conhecimento é que pode haver resistência à mudança da equipe, porque isso requer que a equipe seja o tempo todo ali articulada, conversando, que o veterano seja capaz e esteja disposto a revelar tudo aquilo que ele sabe. Então, tem que ter, assim, uma sabedoria da liderança para se aproximar daquele rapaz, daquele contexto ali, para tirar dele, para tirar das pessoas mais experientes o que elas sabem, para que elas possam transmitir isso para os colegas de trabalho, né? É óbvio que para vencer essa resistência, para vencer essa barreira de comunicação, porque uma resistência à mudança não deixa de ser uma barreira de comunicação, né? É preciso um processo de confiança, né? É preciso que as pessoas saibam que não é exatamente porque elas estão compartilhando o que elas sabem fazer que elas vão perder os cargos para outras pessoas que também sabem fazer a coisa. Muito pelo contrário, como elas sabem, elas podem até compartilhar o conhecimento delas, mas elas serão valorizadas em razão desse compartilhamento, né? Então, a gente precisa de um ambiente próprio e específico para isso, né? E as técnicas de aplicação dessa gestão de conhecimento pode ser a criação de comunidades de práticas, de grupos de trabalho, de repositórios digitais. Antigamente a gente fazia livro com lições aprendidas, hoje em dia não é isso, eram livros com atas, né? Hoje em dia a gente deixa ali um memorial eletrônico mesmo e coloca em algum lugar, né? Então, se a gente tem dúvida sobre o tema, a gente vai ali e abre, né? Enfim, se uma decisão tem que ser tomada numa corporação e ela já foi tomada antes, quem sabe a gente não tem ali um repositório onde a gente possa saber todas as decisões que já foram tomadas por determinado conselho, para esse conselho não se repetir, para ele não perder tempo com as mesmas coisas.
Então, essa é a importância de, para além da gestão da comunicação, para o aprofundamento do tratamento dos dados, da informação e da gestão do conhecimento, para a manutenção do conhecimento dentro da organização e para o aprimoramento dos processos de trabalho, né? E aí, já que a gente entrou nesse mundo, vamos falar aqui um pouquinho sobre a gestão do conhecimento, né? Vamos lá para a questão. Assinale a alternativa que indica corretamente o que a Venato define como o processo pelo qual as organizações geram valor a partir do capital intelectual e de ativos intelectuais. Gente, essa questão é interessantíssima e eu trouxe ela aqui justamente para a gente conseguir definir o que é gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento é exatamente isso aqui que a Venato, lá nos livros dele, coloca. É um processo pelo qual as organizações geram valor a partir do capital intelectual e de ativos intelectuais. Então, a primeira etapa da gestão do conhecimento é a gente valorizar o colaborador, né? Porque o colaborador é o único detentor do capital intelectual. O capital intelectual é o somatório de todas as competências, inteligências, sabedorias da equipe de trabalho. É o quanto a gente tem capacidade intelectual mesmo. Isso tem um valor, né, no mercado de trabalho, no mercado de produtos e serviços, né? Essa é a nossa riqueza, o capital intelectual. E os ativos intelectuais são os conhecimentos que cada colaborador detém para a realização do trabalho, né? Então, quando a gente faz gestão do conhecimento, a gente gera valor, a gente se organiza para utilizar essa sabedoria a favor da empresa para reduzir custos, mas para além disso produzir riqueza mesmo, né? Para a gente sentar, ter soluções criativas, avançar em termos de desenvolvimento organizacional e assim vai, né? Os outros itens não respondem exatamente à definição que a Venato traz, né? Porque letra A é o arquivo organizacional. O arquivo seria a gestão da informação, né? Aquela coisa que a gente pega e guarda o dado. O arquivo tem importância? Tem importância, tem valor histórico em geral, né? Então, por isso é importante a gente ter arquivos nacionais, arquivos que a gente pega essa memória e simplesmente guarda, porque se a gente precisar provar alguma coisa no futuro, aquilo está ali. Quando a gente está falando de gestão do conhecimento, a gente está falando de outra coisa, a gente está falando de compartilhar experiências mesmo com os colegas de trabalho, né? Letra B, o registro da propriedade intelectual, né, ou tipo o registro da patente, isso também gera valor para a empresa, mas isso não é gestão do conhecimento, isso é um registro que vai resguardar a empresa para que ela ganhe royalties ou ganhe participação sempre que alguém usar dessa tecnologia que foi criada por ela, né? Treinamento de recursos humanos não é também um processo para gerar valor dentro das organizações, né? Essa que é a pegadinha da questão, pega mesmo porque, além disso, ela vai trabalhar com capital intelectual, né? Mas quando a gente fala de capital intelectual, de ativos intelectuais, esses são termos imediatamente vinculados à gestão do conhecimento, né? Porque o capital é o somatório de todas as riquezas intelectuais da corporação, né? Enquanto o treinamento de recursos humanos, ele está ali agregando valor a esse capital, né? Ele é mais uma ferramenta para que a gestão do conhecimento seja contínua, né? E que a produção desses novos saberes seja constante. Mas, enfim, o treinamento não é efetivamente a tradução do capital intelectual da corporação, né? E o sistema de informações é uma ferramenta de gestão de dados, de conhecimento, mas não é necessariamente um processo em que as organizações vão se apoiar para gerar diferencial estratégico através de capital intelectual, né? Espero que tenha ficado claro, senão vocês me sinalizem que a gente volta naquilo que vocês tiverem de dúvida, né? E aí vamos entrar um pouquinho também nas metodologias de comunicação. Então, vocês vejam que eu trouxe aqui questões de assuntos variáveis, de temáticas super variadas dentro do mesmo conteúdo, para vocês verem como isso vai ser cobrado de vocês. Mas a grande chave aqui, né, do caminho do tesouro,
é a gente usar, em geral, o bom senso também, né? É óbvio que a gente precisa conhecer os termos técnicos da literatura, mas se a gente lê as questões com calma, em geral, as próprias questões nos trazem respostas, né? Então, vamos lá. Em situações urgentes, o uso de códigos via rádio facilita respostas rápidas. Identifique a resposta correta que reforça uma comunicação eficiente. Então, só voltando aqui no enunciado da questão, a comunicação via rádio, ela é imediata para quem escuta, né? A hora que a gente fala no rádio, o receptor recebe a informação. Então, ela é rápida e também de longo alcance. É claro que, atualmente, a gente tem abandonado o padrão comportamental de ficar escutando rádio, né? Então, agora a gente tem outras estratégias, né? Enfim, aqui uma outra solução seria o suporte de redes sociais como YouTube, Instagram, facilita a recepção de resposta? Com certeza, gente. Quando a gente faz uma live ao vivo no Instagram, a gente está quase fazendo a mesma coisa do rádio, só com uma versão bem mais moderna, né? De bem maior alcance. E aí, o que vai nos fazer diferenciar a escolha da metodologia de comunicação? O público, o receptor. Qual a idade desse público? Qual o padrão de comportamento desse público? Como que esse público se comunica? É por escrito? É por meio oral? Enfim, é por meio de vídeos longos, é por meio de vídeos curtos, a gente tem que fazer isso para definir a metodologia de comunicação para a gente alcançar mais o nosso usuário, né? O nosso cliente, enfim, com quem a gente quer se comunicar, né? Mas no caso, a gente não pode negar que o rádio ainda é uma ferramenta muito poderosa que alcança a população de baixa renda, alcança populações longínquas que não têm acesso à internet, né? Porque as ondas do rádio têm longo alcance. Então, ele tem sim benefícios ainda para a nossa sociedade, apesar de a juventude já não usar tanto assim, né? Mas vamos ver o que os itens trazem o que eu posso considerar a comunicação eficiente. É eficiente quando eu sou capaz de empregar vocabulário definido previamente, incluir dados sobre o lugar exato do evento e direcionar quem deve agir primeiro. Então, enfim, não tem nada de errado o item, né? Se você usa o vocabulário certo, né? Se você dá a informação por completo, né? Vai ter um evento. O evento é para quem? Para um público 40 mais, que talvez escute rádio, né? Então, eu vou ter que escolher a linguagem que aquele público usa, vou dar informações sobre o evento, vai acontecer dia tal, hora tal, os ingressos estão disponíveis para compra em tal lugar, né? E aí o receptor é capaz de agir em detrimento daquela comunicação, né? A gente consegue, enfim, alcançar o resultado, né? Vamos ver por que os demais itens estão incorretos, né? Disparar mensagens extensas para cada detalhe, mesmo em cenários urgentes, reduzindo a possibilidade de omissões. Bom, a geração dos nossos alunos aqui sabe melhor, inclusive, do que nós, que as mensagens extensas, elas não são bem recebidas, né? Há uma dificuldade do receptor em se manter focado por longos períodos no mesmo receptor, na mesma mensagem, no mesmo, enfim, na comunicação, né? Então, quando a gente passa mensagens extensas, com muito detalhamento desnecessário, isso vai gerar um ruído de comunicação, em geral, um ruído psicológico, de o receptor simplesmente deixar de te ouvir ou fazer uma escuta seletiva. Essa não é a proposta. Muitas vezes é melhor soltar pílulazinhas de comunicação, detalhes aos poucos, do que uma mensagem super longa que ninguém vai ter paciência para ler, né? Tem C. Variar a terminologia em cada turno, sem padronização, para dificultar que terceiros compreendam o teor das chamadas. Claro que não, né, pessoal? É preciso uma padronização da comunicação, todas as estratégias de comunicação, endomarketing, vão trabalhar com uma identidade de comunicação e às vezes até uma identidade visual, principalmente para quando a comunicação é por meio de telas. Então, quando aparece determinado
determinada pessoa falando, determinado radialista ou determinado influencer, você já sabe mais ou menos o que ele vai falar, ele já tem uma identidade de comunicação formada, né? Letra D. Sugerir conversas paralelas sobre fatos aleatórios durante as transmissões urgentes, equilibrando a atenção e o clima descontraído. Isso daqui pode ser ótimo para ambientes de networking, né, para ambientes em que as pessoas precisam socializar, elas estão muito afastadas e a gente precisa trazê-las uma para perto das outras, mas é óbvio que ao sugerir que as pessoas tenham conversas paralelas, elas deixem de se ouvir coletivamente, né, principalmente sobre fatos aleatórios. Então, isso aqui, conversas paralelas, em geral, são classificadas como uma barreira à comunicação, né? É um desvio de atenção, é uma dificuldade do comunicador estar ali. Então, se você tem um palestrante ali, aqui, professor, dando aula, e aí, na casa de vocês estão com a atenção dividida para televisão, ou Instagram, isso, para mim, vai ser uma barreira de comunicação, porque vocês vão fazer, de certo modo, a filtragem da informação, né? Aquilo que é conveniente, vocês estão ali, nos outros meios de comunicação absorvendo, e aqui vocês vão ter uma escuta mais seletiva mesmo. Vocês até vão escutar umas palavras-chave, umas coisas, enfim, do conhecimento de vocês aí, entrando no cognitivo de vocês, mas essa atenção está difusa, né? Então, essas conversas paralelas, esses desvios de atenção são uma barreira à comunicação, né? Vamos para a próxima questão, porque a gente teve muita dificuldade da entrada de alguns alunos aqui na turma, né? E aí, mais uma vez, eu peço desculpa aos que entraram depois, a gente viu que tinha 2 links aí disponíveis, mas, enfim, a aula está gravada, a gente vai divulgar para vocês, e o que a gente está fazendo aqui é basicamente resolução de questão desde o início, então, enfim, vocês pegaram alguma coisinha e a gente vai continuar mais uns minutinhos, tá? Vamos lá. Próxima questão. Também sobre metodologia de comunicação. Na comunicação, a administração pública com o cidadão, é correto afirmar que... Por que tem questões sobre a administração pública aqui? Porque eu também peguei questões de concurso para vocês responderem. Então, as questões, assim como as questões do ENAD, as questões de concurso são contextualizadas para a realidade do trabalho. Afinal de contas, é um processo seletivo, né? A gente, em gestão de pessoas, a gente também estuda um pouquinho do processo seletivo. A gente quer selecionar pessoas com competências específicas para desenvolver um trabalho dentro da nossa instituição. Então, a gente customiza o processo seletivo para tirar o melhor candidato para a nossa corporação, né? E aí, como eu peguei a questão de concurso, vem essa realidade, mas todas as questões escolhidas aqui se adaptam também ao mercado privado, né? Então, na comunicação com o cidadão ou com o cliente, é correto afirmar que, item A disponibilização de uma carta de serviços, né? A usuário tem por objetivo informar sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade. Vou pegar emprestado esse exemplo aqui e falar de restaurante. Vamos lá. Se a gente chega no restaurante, a primeira coisa que a gente faz é pedir o quê? O menu, o cardápio. A carta de serviços é algo parecido, é o cardápio de serviços, né? Ela pode ser implementada também na administração privada, mas em geral a gente chama de portfólio de produtos, né? Então, é a mesma coisa, só que com nomes diferentes e aplicações diferentes, né? A carta de serviço é ali algo público para o usuário de um serviço público saber quais serviços são oferecidos ali, né? E o portfólio de produtos e serviços seria a carta de serviços da iniciativa privada. Facilita muito a comunicação com o usuário final, porque se ele não tem interesse em algum dos seus produtos, ele vai saber que você só produz aquilo ali e já nem faz contato com você. Então, você não tem que gastar tempo com pessoas que não vão fechar negócio com a sua empresa. Elas entram, já veem o produto que vocês oferecem e já entendem se aquilo funciona ou não para a realidade dela, né? A carta de serviço é a mesma coisa, reduz o ruído de comunicação com a população, porque permite que a população consulte antes de se deslocar até um posto de atendimento,
se aquele posto vai atendê-la naquele sentido ou não, né? Item B. A comunicação prévia da suspensão da prestação de serviço é opcional ao órgão ou entidade. Não, né, pessoal? Não tem nada de opcional na suspensão de prestação de serviço. A gente tem que comunicar. Mesmo quando a gente, na iniciativa privada, a gente dá férias coletivas para os nossos funcionários. Obviamente que o nosso cliente precisa saber. Por exemplo, aqui na faculdade, todos nós temos férias coletivas ao fim do ano junto com os nossos alunos. E vocês são informados das férias. Agora, imagina se o professor tira férias e não dá notícia. Como é que ia ficar? Não é exatamente sobre isso que a gente está estudando. A gente está falando de se organizar, a gente está falando de teorias organizacionais, ou seja, da ordem, do campo da comunicação, do campo da produção, do campo da gestão humana. Né? Mas a gente precisa de uma ordem e de acordos explícitos, né? E a comunicação é que traz esses acordos, né? Item C. Publicidade dos atos dos órgãos ou entidades públicas podem constar elementos que caracterizam promoção pessoal das autoridades com vias a informar devidamente a sociedade. Essa questão aqui, esse item, aí ele, de fato, ele se adapta bem à realidade do serviço público, mas, enfim, na iniciativa privada pode ser emprestada, mas nem sempre. Exemplo, quando eu falo do Steve Jobs, imediatamente vocês vão associar a figura dele à Apple. Então, há uma correlação direta. Né? Ele pode se promover. Na verdade, a imagem dele agrega valor ao produto. Né? Porque ele foi um gênio, porque desenvolveu muitas coisas. Então, não necessariamente essa regra vai se aplicar ao serviço público. Mas, quando a empresa tem por missão, finalidade, a prestação de um serviço impessoal, igual a todos, né? O direito do consumidor também prevê muito isso para o atendimento em lojas, né? Você deve atender todos os tipos de clientes que entram na sua loja. E aí você tem que ter um atendimento impessoal. Se você trabalha com comércio, aí sim, você vai ter um atendimento um pouco mais impessoal, apesar de poder sim usar elementos de pessoa para promover imagens, marcas e pessoas, né? Letra D. Divulgação de informações de interesse público depende da solicitação do cidadão. Não. E aqui em lugar algum, gente, se a informação é de interesse público, se ela é de interesse do seu cliente, é muito melhor que você facilite o acesso à informação. É melhor porque, primeiro, que reduz o seu tempo de atendimento, segundo, porque essa pessoa se sente mais confiante em lidar com você, em fechar negócio com você. Então, a comunicação transparente é o que a gente espera de todo prestador de serviço, né? Que facilite o nosso caminho, que a gente não precise perder horas numa ligação para entender se eu posso ou não cancelar algum tipo de serviço que eu contratei. A ideia é que as coisas sejam claras e explícitas no contrato, no site, né? Em qualquer lugar que eu possa lidar com essa corporação. Letra E. Utilização de linguagem simples e compreensível, evitando-se o uso de siglas, jargões, estrangeirismo, compromete a eficiência comunicacional. Não, promove a eficiência comunicacional, né, gente? Se a gente tem uma linguagem acessível, a gente alcança mais pessoas, a gente desvia menos a comunicação, a gente tem menos barreiras, né? Porque utilização de siglas, jargões e estrangeirismos são modelos de comunicação elitistas, que excluem parcelas da população mesmo e não alcançam todo mundo. Então, a gente sempre evita utilizar essa natureza de comunicação que esconde mais informação do que revela, né? A gente quer uma comunicação facilitada, né? E aí, trago mais uma questão, essa daqui para a gente julgar certo e errado, né, para a gente ir se aprofundando aí nos benefícios de uma comunicação bem implementada, né. Estabelecer um fluxo aberto e contínuo de informações é essencial para que as pessoas desenvolvam comunicação, criem oportunidades de aprendizado e fortaleçam um clima organizacional satisfatório. Item impecável, completamente certo, e aquilo que eu falei, se a gente usa o bom senso,
a gente já responde ali pelo menos uns 60% de qualquer prova, né? Então, fluxo aberto e contínuo de informação é necessário para que a gente tenha uma comunicação que fortaleça os laços, o aprendizado e até o clima organizacional favorável, né? Sim, com certeza. Se a gente trabalha, por exemplo, numa empresa militarizada, né? Eu digo militarizada em termos de burocratizada, né? Daqueles o sistema de gestão muito hierarquizado e tudo mais, a gente já começa a ter algumas barreiras de comunicação, porque os colaboradores que estão abaixo da linha da cadeia de comando, eles não podem falar tão abertamente com os cargos da alta administração, né? Então, isso às vezes gera um clima ruim. Nossa, eu preciso resolver tal questão, mas eu não consigo alcançar o gestor, né? E aí vai pesando um pouquinho o clima. Quanto mais aberta a comunicação, mais transparente, melhor o clima organizacional, né? Tá tudo bem, gente? Vocês têm alguma dúvida? Estão comigo? Eu tô aqui bombardeando vocês de informação. Deixa eu ver quantas questões mais eu tenho. Só mais 2 questões para a gente se encaminhar para o fim, tá? Então, vamos lá. Em determinado conselho profissional, o setor de fiscalização tem enfrentado dificuldades na comunicação com os associados em relação aos prazos para pagamento de anuidades, multas, etc. Muitos associados alegam não ter sido notificados adequadamente e, como consequência, estão incorrendo em atrasos nos pagamentos. Tal setor, reconhecendo a importância de melhorar a comunicação e torná-la mais clara e efetiva com os associados, decidiu empregar um procedimento para contornar a situação. Considerando a situação hipotética, o procedimento cabível a ser adotado pelo setor de fiscalização vamos lá, item por item. Letra A. Enviar apenas notificações impressas pelos correios para notificar associados e facilitar a comunicação? Bom, na conjuntura da comunicação moderna, isso aqui é o inverso, né? Utilizar cartas impressas é lento, custoso e dificulta a comunicação, porque requer ainda que o outro tenha um novo canal de comunicação estabelecido, né? Não é um fluxo tão rápido. B. Utilizar apenas mensagens de texto, SMS, garantindo que todos os associados sejam comunicados de forma mais rápida. Pessoal, áudio e vídeo é a forma mais segura da gente conseguir mitigar qualquer barreira na comunicação, né? Então, mensagens de SMS nem é algo que a gente utiliza mais com tanta frequência, a não ser para receber código de banco e esse tipo de coisa, né? Então, essa aqui não é a forma mais simpática, nem mais rápida de se comunicar com ninguém, atualmente, né? Letra C. Realizar campanhas de divulgação por rádio e televisão para informar os prazos de pagamento e orientar os associados sobre a importância da comunicação fiscal, né? As campanhas de rádio, elas não orientam tão exatamente sobre a importância dessa comunicação fiscal, né? No rádio, pode-se falar, pode-se informar, mas é só ali com a comunicação mais próxima que é possível se estabelecer uma comunicação também mais profunda sobre esse trabalho, né? Sobre o recado que se quer passar, né? Então, em geral, o modelo mais eficiente de comunicação é a comunicação ou síncrona, ou com confirmação de leitura, ou com uma confirmação de que o feedback de que o usuário respondeu aquela mensagem, né? Implementar o sistema de envio de avisos de pagamento por e-mail, SMS e correios, permitindo que os associados sejam informados pela forma de comunicação de sua preferência. Então, é isso. Se a gente adota uma forma de comunicação diversa, a gente alcança mais usuários e a gente se adapta à necessidade do nosso cliente, né? E questão final também sobre métodos de comunicação, as estratégias que a gente vai adotar para se comunicar com as pessoas. Vamos lá. O órgão de pesquisa científica precisa divulgar aos seus pesquisadores de forma frequente um registro para a recuperação posterior das informações relevantes
sobre os projetos em andamento, publicações científicas no setor e outros assuntos de interesse dos pesquisadores. Isso aqui não deixa de ser gestão de conhecimento, né, gente? A questão acabou de definir o que seria gestão do conhecimento na prática, né? Para isso, utiliza um portal de acesso exclusivo dos pesquisadores do órgão, além de evitar e-mails semanais contendo as novidades da semana sobre os temas de interesse e manter quadros de avisos colocados nos principais ambientes do órgão e atualizados semanalmente. Nessa situação, observa-se uma aplicação prática da comunicação dirigida. É exatamente isso, né? A gente vai fazer uma seleção de qual público pode receber aquelas informações no portal exclusivo do órgão. A gente já vai limitar essas informações, então a gente já pode tratar de alguns segredos e sigilos industriais, né? E aí, enfim, a gente vai observar na prática o que é a comunicação dirigida. A gente alcança um público específico, né? E aqui eu trago um comentário sobre o que é essa comunicação dirigida, que é aquela que é direcionada ao público específico de forma personalizada e objetiva. Então, sem muita poluição, sem mandar milhares de e-mails, a gente deixa ali a informação disponível quando a gente tem a certeza de que o público vai passar por ali, vai passar por aquele ambiente virtual ou físico, né? No caso apresentado, o órgão público de pesquisa científica está utilizando diferentes formas de comunicação, o que é melhor ainda, né? Então, esse é um exemplo prático de estratégia de comunicação, inclusive multidirecional, né? Que é para alcançar diferentes tipos de usuários ou pesquisadores aqui no caso. Bom, em termos de conteúdo, foi isso que eu preparei para vocês, para a gente trabalhar um pouquinho essa gestão da comunicação. Agora eu deixo os microfones abertos para aqueles que quiserem tirar dúvida. Se não, em termos de conteúdo, a gente já encerrou. Então, também deixo livre para aqueles que têm compromisso, que precisam ir, para que deixem a sala. A gente já está aqui, a gente tem o registro da presença de vocês, né? E eu já vou repassar isso para a coordenação, né? Então, sintam-se super confortáveis. Fabiana deixou um recadinho aqui, aula maravilhosa, esclarecedor sobre o assunto abordado, que bom. Obrigada pelo feedback, Fabiana, que a gente fica aqui, né, falando, as câmeras fechadas, então a gente fica louco para saber se os alunos e se a equipe está entendendo. Se vocês quiserem e puderem, alunos, a gente sempre pede para vocês abrirem a câmera para a gente fazer uma fotozinha de vocês e para a gente reconhecer vocês na colação de grau. Adoro chegar na colação de grau e já ter visto vocês, né? A gente sabe que tem gente que está trabalhando, às vezes está no ônibus. Oi, José, estou te vendo. Deixa eu ver minha outra página. Já temos menos alunos. Bem-vindo, José. Paolo deixou um recadinho aqui para nós. Ótima aula, professora, muito produtiva, vai nos ajudar. Espero que sim. Oi, Fabiana. Que linda, tão jovenzinha, Fabiana. Linda, é sim. Olha o José aqui com a gente. José, espero que você tenha aproveitado a aula, enfim, tenha sido produtivo. Cheguei na metade, mas deu para ter ido alguma coisa. Teve dificuldade com os links, né? A gente vai resolver isso para deixar aqui a gravação, para dar o acesso para vocês direitinho, né? Aparentemente, a coordenadora me ligou 2 vezes durante a aula, né? E aí a gente percebeu que estava cada um num link e ela estava preocupada, mas ela foi agregando vocês para trazer para cá e a gente vai dar um jeito agora de alcançar vocês, de passar a gravação completa, tá? Obrigada por ter insistido, José. A Lidiane também pegou pela metade, mas achou interessante a parte que eu vi, então a gente vai deixar aqui a gravaçãozinha, tá, Lidiane? Vocês podem escutar o iniciozinho da aula, vai estar aqui no chat mesmo, daqui a alguns minutos, quando a gente encerrar a gravação, né? Mais alguém tem alguma consideração? Evandro abriu a câmera, obrigada, Evandro. Olá, professora, boa noite. Essa foi a aulinha do bizu, né? Só bizuzinho para a prova. Excelente, obrigado. Não, é isso mesmo, é a aulinha do bizu, para o circuito integrador, a gente deixa aqui tudo pronto
na cara do gol. É isso aí. Porra, a gente Né? conta Algumas com isso. questões de Obrigado. concurso para vocês aproveitarem. Daqui a pouco vocês estão com diploma, fazendo tudo concurso para nível superior, né? Então aproveitem. Esse momento de ENAD é muito rico, assim, é algo muito impressionante. E eu vou. Vocês estão. Algum de vocês em Brasília? Paulo, acho que não. Não. Um povo distante, Não, Rio de Janeiro. É, Rio eu Grande fico. do Sul. Rio Grande do Sul. Eu pergunto porque chega na colação de grau, eu fico lá procurando vocês mesmo, né? E obrigada pela presença, turma. Eu desejo muito sucesso nessa jornada de vocês com a ENAD e na carreira de vocês. A gente vai estar junto em algumas outras aulas e já vou sentar com a coordenadora para a gente resolver e ter um link só, que eu acho que eu fui muito proativa. Eu gerei um link e a coordenadora gerou outro link. Então, eu vou deixar isso, enfim, com ela e a gente vai estreitando a comunicação lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Obrigadíssima. Obrigado. Obrigada. Gente, Boa noite para Aula vocês. incrível. boa noite para todos. Obrigada, Fiquem com Fabiana. Deus. Obrigada. Um Boa prazer. noite a todos. Boa noite, Tchau, querida. tchau. Boa noite. Tudo de bom, gente. Boa noite.